Meu nome é Ione Matos dos Santos, sou mãe do Lucas Santos de Medeiros, jovem condenado inocente há 2 anos e 2 meses. A prisão do Lucas virou a minha vida de ponta cabeça, não só a minha vida, como a vida da minha família também, né? Um dia o Lucas me levou para trabalhar, foi ao ponto do ônibus e me deixou. E no meio da estrada, do caminho, me ligaram falando que a polícia tinha invadido minha casa e que tinha levado meu filho preso. Me dirigi para a delegacia e lá eu fui informada que meu filho estava sendo acusado de um assalto de farmácia, que a gente nem sabia onde era o local. Então, daí por diante, a minha vida virou um transtorno e eu fui em busca de absolver meu filho, de provar a inocência, mas é muito difícil, no país que a gente vive, a gente conseguir pagar... Desculpa. É muito difícil quando você entra dentro de uma delegacia, você tentar provar que seu filho é inocente, porque você não tem voz altiva nenhuma. E o nosso país, a gente sabe, quando a gente não tem dinheiro, piora, acho que em 300%. Eu não tinha condições financeiras de pagar um advogado ou um investigador para ir atrás de filmagem e mostrar que realmente o Lucas não estava lá no local. Eu tinha o ponto do serviço dele, que a juíza não levou em consideração em momento algum, só visava a vítima, que acusava pelo fato do Lucas ser parecido com um rapaz que de fato fez o assalto. E eu tive que ouvir tudo aquilo por um período que tinha sido ele, sofri diversas acusações de estar escondendo o que o Lucas fez, porque tem muitas pessoas que não acreditavam na inocência dele, né? Tanto no trabalho como na rua, até mesmo familiar, a gente sofreu, né? Todo esse período. Após a condenação do Lucas, comecei uma nova jornada, porque aí eu comecei a ir de presídio para presídio. Enquanto ele estava aqui em São Paulo, eu conseguia visitar ele a cada 15 dias e conseguia estar com meu filho mais tempo. Após o período da condenação, ele foi para Oswaldo Cruz, uma penitenciária que fica a 9 horas de distância daqui, e eu trabalhava. Então, graças a Deus, a minha chefe me liberava e eu saía dali com a minha mala, já ia direto para Barra Funda, e de lá eu pegava o ônibus e viajava 9 horas, cansada, porque tinha entrado às 6 horas da manhã no trabalho, mas precisava ver meu filho. E aí, após essa viagem de 9 horas, a gente chega num lugar que não conhece as pessoas, não conhece ninguém, e aí a gente vai para uma pousada onde a gente não conhece ninguém. E depois a gente vai para o presídio às 6 horas da manhã, o ônibus passa, leva a gente, aí começa a humilhação dentro do presídio. Se a comida não tiver na quantidade correta, se não for o alimento correto que eles deixam entrar, vai tudo pro lixo. Ninguém se importa se você viajou 9 horas, se seu filho não cometeu um crime, se você teve dinheiro, se você passou fome para levar aquela comida lá para dentro. Ninguém quer saber de nada. Nada. O que importa é que você está ali cumprindo como um condenado, como um bandido. É muito triste a gente ver várias senhorinhas indo e voltando porque não tem nem noção de como que é uma vida e ninguém tem pena de ninguém ali dentro. Ninguém. E aí a gente volta para São Paulo e quando chega em casa, o filho dele pergunta para mim: vovó, como é que tá meu pai? Como é que tá ele no trabalho? E aí a gente fala para ele tá bem. O que ele tá fazendo? Ele faz cadeira, Braia. O trabalho dele é de fazer cadeira, porque lá no presídio o Lucas estava trabalhando e ele trabalhava de fazer cadeira. E diversas vezes eu tive que mentir para o meu neto, falando que o pai dele estava trabalhando, quando na verdade ele estava passando pelo inferno, porque aquele lugar é um inferno. É isso que é chamado presídio. Eu acho que quando uma juíza condena uma pessoa, ela tinha que entender que ali ela está condenando uma família. Ainda mais quando a pessoa é inocente. Ela não tem noção da destruição que ela faz nas famílias quando ela condena uma pessoa inocente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade por ter falado nesse seminário, por ter aberto o meu coração, por ter representado tantas mães que queriam ser ouvidas e não conseguem ser ouvidas. Por ter representado tantas mães, tantas vós, tantas tias, tantos irmãos. Quero pedir à justiça que mais uma vez, que antes de incriminar o inocente, pesquisem mais, vá mais a fundo.
Não é a primeira imagem que aparece lá que você já tem que condenar uma pessoa e destruir a vida das famílias. Porque, como eu falei, para condenar é fácil, mas para absolver é muito difícil.